Olá, tudo bem? Bom, gente, para essa segunda aula de climatologia, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação climática brasileira. Essa é uma aula um pouco mais rápida, tudo bem? Porém, exige a atenção de vocês. O que eu recomendo? Eu vou mostrar para vocês quais são os climas do Brasil, quais são os climogramas do Brasil, tá bom? Mas eu recomendo que vocês sentem depois e estudem esses climogramas com calma, observem imagens, tudo direitinho, tá já? Então fica esse combinado porque é um assunto bem frequente, é um assunto bem recorrente. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse mapa aqui, que é igual ao mapa que vocês têm no material, tá bom? É um mapa que mostra a classificação climática que nós temos no Brasil. O Brasil, devido às suas dimensões continentais, tem uma grande variação de climas. Tudo bem? Então isso vocês têm que ter em mente. Nós temos desde regiões com climas mais quentes até regiões com climas um pouco mais frios. E aí a gente vai ter os seguintes climas do Brasil de uma maneira simplificada, que é geralmente assim que o vestibular trabalha. Próxima à região equatorial, a gente tem um clima equatorial que pega aqui a floresta amazônica. Temos também o clima tropical, que pega uma boa parte da porção central do Brasil. Clima semiárido, bem comum, bem famoso, né, o sertão nordestino, e pega um pouquinho também de Minas. Nesse mapa não mostra, mas Minas também tem um pouquinho ali. Tropical úmido ou litorâneo, que é basicamente essa faixa litorânea do Brasil, que pega o nordeste e também uma parte da região sudeste. Tropical de altitude, que aparece em regiões serranas aqui da região sudeste. E, por fim, o clima subtropical, predomina no sul do Brasil. Tudo bem? Então, esse é um mapa que vocês têm que dar uma observada. Outra coisa importante, em algumas provas, não é tão comum assim, os examinadores eles só colocam esse mapa e pedem para você identificar que mapa é esse. Então, esse é um tipo de mapa obrigatório dentro da geografia. Vocês não podem esquecer deles jamais, nunca, tá bom? Então, é você bater o olho nesse mapa e falar, meu, eu sei que esse mapa é do clima do Brasil e eu sei quais são os climas. Tudo bem? Então, fica esse combinado, estudem esse mapa, porque esse é um assunto muito recorrente, tanto em provas particulares, como provas de vestibulares públicos, tá bom? Agora, outra coisa importante, a gente vai começar a trabalhar com os climas do Brasil, tá bom? E eu vou colocar aqui na lousa. Mas antes eu preciso recordar com vocês como funciona um climograma. Eu sei que vocês já tiveram isso na aula de uso de gráficos, tudo bem? Da geografia geral. Viram isso também na aula de climas do mundo, em geografia geral, mas a gente precisa ver em Brasil e recordar como funciona. Lembre-se que um climograma é um gráfico que mostra para a gente algumas das condições climáticas de uma determinada região. No caso, foca em precipitação e temperatura. Aqui, a gente vai observar que nós temos os meses do ano, tudo bem, saindo de janeiro até dezembro, indicativo de pluviosidade e temperatura. E percebam que a linha mostra para a gente a temperatura média no mês daquela área, enquanto que a barra representa o quanto choveu, tudo bem? Precipitação. Então, por exemplo, se você quiser saber no mês de maio o quanto que choveu, por exemplo, lá no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, é só você pegar a barra e você vai ver que a média de chuva se aproxima a 400 milímetros, tudo bem? Se você quiser ver a temperatura, você vai ver que a temperatura, que é a linhazinha que está aqui, ó, ela fica próxima ali aos 24, 25 graus aproximadamente. Tudo bem? Então, só para recordar como funciona. Agora, uma coisa que eu recomendo que vocês tomem cuidado é o seguinte: observem sempre, sempre, sempre a gradação que nós temos de pluviosidade e de temperatura. Por que eu digo isso? Dependendo do examinador, dependendo do vestibular que você for trabalhar, pode ser que essa gradação esteja um pouco incompatível com a realidade. E isso pode induzir vocês ao erro, tá bom? E a gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo de como isso pode ocorrer, como isso pode acontecer, tá bom? Voltando para cá então, vamos lá. Ó. Seguinte, o primeiro clima que a gente vai trabalhar, eu já deixei até projetado para vocês o climograma, é o clima equatorial. E o clima equatorial, ele vai ter a seguinte característica. Primeiramente, ele ocorre na região norte do Brasil, predominantemente, tá bom? Então, ó, essa porção aqui do território. E o climograma dele, de uma maneira bem simplificada, ele tem essa característica aqui, ó. A gente vai notar que é um climograma onde nós temos chuvas durante todo o ano. Então, vou simplificar aqui, ó, a barrinha, tá bom? Tá aqui, ó, chove bastante durante o ano todo. E as temperaturas também são bem elevadas. A temperatura fica na casa aí de mais ou menos uns 25 graus, dando uma arredondada. As chuvas, eu vou colocar uma média aqui, mas, gente, é uma média, tá? Então, vai depender da estação do ano, da cidade que você pegar. Então, uma médiazinha de uns 300 milímetros por ano, por mês, perdão, mais ou menos. Então, observando de uma maneira geral o clima equatorial, a gente vai perceber o seguinte: é um tipo climático em que nós temos elevadas temperaturas,
elevadas temperaturas, é uma região bem quente. E nós temos aqui, ó, chuvas distribuídas durante o ano. Então, você não vai perceber uma diferença tão significativa das chuvas no ano todo, tá bom? Agora, só cuidado com algumas exceções, tá? Se vocês olharem aqui o slide, vocês vão ver que nós temos, e até no material de vocês também tem, o climograma de Manaus. E nesse caso, nós até temos meses um pouco menos chuvosos aqui. Só que aí, qual é a dica que eu dou? Se você se deparar com um climograma desse e ficar na dúvida se é o clima tropical ou se é o clima equatorial, toma cuidado com a temperatura, tudo bem? Geralmente, o examinador ele vai dar esse indicativo para vocês. O clima tropical, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que tem também um período do ano um pouco mais seco, ele também tem uma variação, né, uma amplitude térmica um pouco maior. O clima equatorial, a gente já não vai notar essa característica. As temperaturas são bem altas durante todo o ano, mas pode acontecer de aparecer um climograma desse, isso pode levar vocês a uma confusão, tudo bem? Então, cuidado. Agora, ó, vou usar esse lado aqui por uma questão de espaço, para não ficar muito apertadinho ali do outro lado. Bom, segundo tipo climático que nós vamos trabalhar, eu vou colocar na lousa de uma maneira mais simplificada. Eu vou colocar aqui ó, com o B de bola, o clima ou os climas tropicais. E a gente vai indicar 3 tipos de climas tropicais que nós temos no Brasil. Lembrando que esses climogramas são os mesmos da apostila, tá? Como é que vai funcionar a brincadeira? O primeiro tipo climático tropical que a gente tem, eu vou colocar aqui ó, como clima tropical típico. Ou, se vocês preferirem, também pode ser chamado de clima tropical continental. Esse tipo climático, ele é o mais comum para a gente, tudo bem? Os vestibulares eles cobram bastante esse tipo climático, é bem comum, né, normal. Esse é um clima em que a gente vai observar a sua ocorrência, principalmente na porção mais central do Brasil, tá bom? Então, estou pintando aqui, ó, com laranja, é mais ou menos a localização, mas vocês têm a apostila, dá para ver o mapa aí com mais detalhes, tá bom? Então, pega estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, pega um pouco de Minas, um pouquinho de São Paulo, então dá para ter uma noção da localização. O climograma é o classicão, é aquele climograma em que a gente tem a seguinte característica. O verão, ele é um pouco mais quente, o inverno, a gente já vai observar uma redução de temperatura. As chuvas, nós vamos observar aqui o seguinte, estão concentradas principalmente no verão, enquanto que o inverno vai ser um pouquinho mais seco. Então, é mais ou menos esse desenho aqui, tá joia? Se vocês quiserem os dados, só para a gente ter uma noção, uma referência, a temperatura média no clima tropical no verão fica na casa aí de uns 25, 27 graus aproximadamente. O inverno, ele pode cair, mas aí vai depender de estado para estado, tá bom? Então, eu vou colocar um aproximado só para a gente ter uma referência. Seria aí 20 graus aproximadamente, tudo bem? E as chuvas depende da estação do ano. Os meses mais chuvosos chega a chover mais ou menos 250 milímetros aproximadamente, tá? Então, é só uma referência mesmo, tá, gente? Agora, o que a gente vai observar aqui? Primeiramente, quando nós falamos do inverno e do verão no clima tropical, a gente tem que tomar um cuidado, porque tem muita gente que gosta de falar assim, nós sabemos que o clima tropical, o verão é quente, já o inverno é frio, só que eu prefiro que vocês trabalhem com uma outra expressão. O inverno no clima tropical não é um inverno frio. Tudo bem que tem gente que acha que 20 graus já é gelado, mas não é essa a nossa referência. O inverno frio a gente vai encontrar no clima temperado, que pode nevar, temperaturas próximas a zero, ou até mesmo negativas. O nosso caso mais adequado é falar que o inverno ele é ameno. Então, ou seja, você está indicando, ainda mais uma prova escrita para o examinador, ó, eu sei que reduz a temperatura, mas não é o inverno gelado. Tudo bem? Então, tenham isso em mente, tá? Agora, em relação à chuva, a gente vai colocar assim, ó, que o verão ele é quente e úmido, chove mais, enquanto que o inverno é ameno e seco. Isso tem a ver com vários fatores diferentes, tá bom? Por exemplo, no nosso verão, né, aqui no Brasil, a gente tem a pressão atmosférica mais baixa, e por ser uma baixa pressão, a tendência é formar mais chuvas.
temos mais evaporação, né, ou mais evapotranspiração, porque também envolve a vegetação. E nós também temos a massa equatorial continental, que se forma lá na região da Amazônia, mais atuante. Tudo isso ajuda a tornar o nosso verão mais úmido. Já o inverno é o contrário. No inverno, a pressão atmosférica aumenta, então passa a ser uma área de expulsão de ventos, a evapotranspiração diminui e a atuação de massas de ar quentes e úmidas também diminui. Isso explica por que o nosso inverno é seco. Ah, só uma coisa. Quando eu falo que é seco, não quer dizer que não chove nada, é deserto, tal, não, não, não. Chove menos do que a média que nós temos em outras estações do ano. Tudo bem? Exemplo, se você está numa região de clima tropical típico continental e chega a MPA, vai formar chuvas, mas não é a mesma quantidade de chuvas que a gente observa no nosso verão. Tudo bem? Então, é bom vocês terem isso em mente, porque tem gente que acha que fica um desertão, tal. Não é bem assim que funciona, tá joia? Agora, o segundo tipo climático tropical que nós temos, esse aqui eu não vou perder tanto tempo, tá? Eu vou ganhar um pouquinho de tempo com ele. É o clima tropical de altitude. Esse clima tropical de altitude, eu costumo dizer que ele é bem simples, porque ele tem praticamente o mesmo perfil que o clima tropical. Então, a gente vai observar o verão, desculpa, isso mesmo, o verão um pouquinho mais úmido, o inverno um pouco mais seco, tá bom? Só que o que vai mudar aqui é a média de temperatura. Nós vamos notar que aqui as temperaturas, em geral, elas são mais baixas. Querem um exemplo? Se a gente pegar esse climograma, que mostra aqui, ó, Cáceres, em Mato Grosso, e Ouro Preto, em Minas Gerais, a gente vai notar que o verão, em Mato Grosso, chega em quase 27 graus, mais ou menos, tá bom? Dá uma aproximada. Agora, quando a gente pega Ouro Preto, o verão lá fica na casa de 20 graus. Então, ó, o gráfico ele é bem parecido, mas o tropical de altitude ele é mais frio, justamente porque é uma região mais alta. Mas o comportamento em si dá para confundir. Então, fica a minha dica. Geralmente, os examinadores, quando colocam clima tropical ou tropical de altitude, eles não colocam os dois para não dar problema. Eles colocam um ou outro, para facilitar um pouco a vida de vocês. Mas, na dúvida, busque a temperatura. Se você ver esse clima tropical aqui e observar que o verão ele está meio frio, 20, 22 graus, que para um verão não é uma temperatura muito alta, fica desconfiado, tudo bem? Provavelmente ele está falando tropical de altitude, tá joia? Se for agora aqui, ó, um clima tropical com temperaturas mais altas, 27, 28, é o tropical típico, tá bom? Então, tomem cuidado. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Que o tropical de altitude ele é um tropical mais frio devido à altitude. E eu não coloquei o mapinha para vocês de onde nós vamos encontrar o clima tropical de altitude, mas eu coloco aqui do lado, tá? Esse é um tipo climático que vai ocorrer principalmente nas regiões serranas do sudeste do Brasil. Pega um pouco de Minas, um pouco de São Paulo, um pouco do Rio de Janeiro, tudo bem? São regiões mais altas, consequentemente a gente aplica aí essa característica. Agora, só para indicar a temperatura, vou colocar aqui o verão aqui, ó, fica na casa de 20 graus, mais ou menos. O inverno mais frio, vou dar uma exagerada, mas uma boa exagerada, colocar que o inverno pode chegar em 10 graus de média. Mas eu exagerei bem, vocês vão perceber na apostila que não é bem isso, mas é para reforçar essa ideia na cabeça de vocês. Tudo bem? De boa? Então, tá aqui, ó, 2 tipos de climas tropicais do Brasil. E o terceiro e último, para a gente fechar, é o tropical úmido, ou tropical litorâneo. Vou até colocar o nome completo aqui, ó, tropical litorâneo. Ó, o tropical litorâneo é aquele que eu recomendo que vocês tomem muito, mas muito cuidado. Por quê? Quando nós observamos o clima tropical litorâneo, a gente vai notar que as temperaturas são relativamente altas durante o ano, ficando na casa aí de, vou arredondar, uns 27 graus, mais ou menos. E as chuvas, elas estão concentradas principalmente no inverno. Então, ou seja, é no meio do ano, junho, julho, agosto, que vai chover mais. É muito comum vocês, quando observam este climograma aqui, bater o olho e falar, meu, não é Brasil. Esse climograma deve ser de alguma região do hemisfério norte, algum outro lugar do mundo, não é o nosso território. Mas é, tá bom? Por quê? No nosso imaginário, a gente fica muito focado nessa questão de que o verão no Brasil chove, que no Brasil chove muito no verão e não no inverno. E quando a gente observa uma exceção em que as chuvas estão mais concentradas no inverno, isso pode levar a uma confusão. Cuidado, tudo bem? Isso aqui pega muita gente aí de surpresa.
Qual é a região que nós vamos observar isso? Colocando o mapinha aqui do Brasil, ó, é a faixa litorânea do nosso território, saindo do Nordeste e indo até uma parte do Sudeste. Tudo bem? Então, pega um pouquinho de Minas, Espírito Santo, essa faixa litorânea do Brasil. Agora, vamos lembrar, esse clima aqui tem essas chuvas no meio do ano, ou as chuvas no inverno, principalmente por conta da massa polar atlântica. Então, ó, devido à massa polar atlântica. Se lembraram? Da aula anterior, trabalhamos as chuvas frontais, eu comentei com vocês isso, já deixei isso bem destacado, e a gente está reforçando isso aqui agora. Tá joia? Então, tomem cuidado com esse tipo climático, quando cai, pode surpreender aí um pessoal. Joia? Vamos lá para o outro lado, faltam só mais 2 climogramas para a gente terminar essa aula. É uma aula bem tranquilinha, bem na boa, mas que exige atenção de vocês, hein? Então, pagar aqui, e agora falar um pouco sobre o C de coração, que é o clima subtropical. Bom, o clima subtropical, ele também é um clima que pode, de vez em quando, dar um pouquinho de confusão, tá? Vou montar aqui o climograma para vocês rapidinho, ó, tá aqui, e destacar aqui o Brasil para a gente indicar a localização. O que a gente vai notar é o seguinte, no clima subtropical, nós temos uma amplitude térmica um pouco maior, ou seja, as diferenças das temperaturas mais altas para as mais baixas são mais perceptíveis. Então, a gente vai ter aqui ó, um verão um pouco mais quente, um inverno já mais frio e o verão quente novamente, tá bom? Então, é mais ou menos essa característica. Se a gente for usar como referência o climograma que nós temos, esse climograma aqui de Porto Alegre mostra para a gente o seguinte, percebam que o verão em Porto Alegre fica próximo a 25 graus, o que é uma média bem elevada, ainda mais para os padrões aí da região sul do Brasil. Já o inverno já fica aqui próximo a 15 graus, só que isso depende da altitude, então tomem cuidado com isso. Se você estiver numa região serrana muito mais alta do que Porto Alegre, essa média vai diminuir. Então, se você pegar, por exemplo, São Joaquim, que é uma das cidades mais frias do Brasil, e fica em Santa Catarina, a média pode chegar próxima a 5, 10 graus mais ou menos, inclusive com neve, né? Essa é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Muita gente acha que não neva no Brasil, mas neva sim, especialmente nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tudo bem? Não se esqueçam disso. Agora, um outro detalhe que eu quero que vocês notem, e eu vou colocar ele na lousa daqui a pouquinho, são as chuvas. Vejam que ó, aqui na região sul do Brasil, praticamente chove o ano todo. Às vezes, dependendo da cidade, você pode encontrar um climograma em que em algum mês chove um pouquinho menos, mas ainda assim dá para identificar com o clima subtropical. Só que tem gente que fala, Hugo, mas não dá para confundir com o clima equatorial, né? Porque também tem chuvas o ano todo? E a minha resposta é, não. Por quê? Primeiro, a temperatura. Se a gente for voltar no clima equatorial, as temperaturas são altas o ano todo. E depois o volume de chuvas. Enquanto que no clima equatorial a gente tem 300 milímetros de chuva, pô, no clima subtropical a gente está falando de uma média de 100 milímetros. Então, ou seja, chove menos, mas chove o ano todo. Tudo bem? Então, vamos preencher isso aqui no quadro. Ó. Aqui nós temos, então, um verão que fica na casa de mais ou menos 25 graus. O inverno, que vai cair aí para uns 15 graus, mas lembrando que pode ser bem menos, dependendo da altitude. E as chuvas bem distribuídas durante o ano. Então, está sempre chovendo um pouquinho na região sul do Brasil. Na casa aí de 100 milímetros por mês, aproximadamente. E agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e é justamente isso que eu vou escrever aqui na lousa, é o seguinte. Essas chuvas aqui, ó, então colocar aqui, ó, que nós temos chuvas o ano todo, elas estão relacionadas, de novo, a um fator climático, que a gente já falou bastante sobre ele, responsável por formar chuvas quando chega. Nós estamos falando da massa polar atlântica. Como a região sul do Brasil é uma região muito suscetível à chegada da MPA, consequentemente vai formar bastante chuvas lá, tudo bem? Bastante no sentido de frequência, não de quantidade, tá bom? Então, colocar aqui, ó, chuvas o ano todo, devido à massa polar atlântica. É a única região do Brasil que a massa de ar chega praticamente o ano todo, consequentemente as chuvas frontais vão acontecer lá. E só para fechar esse quadro, destacar aqui, ó, a gente está falando da região sul do Brasil. Essa é a região onde nós temos o clima subtropical. Tá joia? Tudo bem? Agora, último fator importante para a gente, ou melhor, último tipo climático importante para a gente.
Colocar aqui D de dado, falar do clima semiárido. Esse clima aqui é um clima que eu costumo dizer que quando cai em uma prova, é difícil alguém errar, tá bom? Porque o climograma do semiárido ele é muito conhecido, ele é muito perceptível, ele é muito fácil de ser observado no Brasil. Por quê? A gente sabe que no clima semiárido, as temperaturas são altas durante o ano, ficando na casa aí de uns 25, 26 graus. Vou colocar aqui 25, só para a gente ter uma referência. E as chuvas, elas estão concentradas principalmente no verão, mas são chuvas que ocorrem em pequena quantidade. A gente costuma dizer que o clima semiárido, ele tem chuvas que são irregulares no tempo e no espaço. O que significa? Não quer dizer que essas chuvas que eu marquei para vocês ocorram o ano todo. Pode ser que alguns anos simplesmente não chova, né, uma quantidade esperada ou bem menos do que o esperado. Isso pode acontecer. E no espaço, no sentido de que você pode ter algumas regiões, algumas cidades que chovem um pouco mais, outras que chovem um pouco menos. Então, as chuvas elas são bem escassas e elas são bem irregulares, tá bom? Mas, em geral, é no verão, tá bom? Só cuidado com a expressão chuvas no inverno. Por que eu digo isso? Regionalmente, é muito comum algumas pessoas falarem que quando chove no sertão, a chuva ocorre no inverno, porque traz uma sensação de frescor, uma sensação de refrescar um pouco maior. Mas quando a gente pensa do ponto de vista astronômico, em estações do ano, a chuva ela ocorre durante o verão, tudo bem? Então, uma coisa é a questão local, deles falarem que é no inverno por conta da água chegando, a outra é a questão astronômica que a gente tem que levar em consideração. Isso já foi alvo de perguntas erradas da FUVEST, por exemplo. A FUVEST já teve que cancelar uma questão justamente por conta disso, tá bom? Então, cuidado com esse detalhe. Então, o que eu vou destacar para vocês aqui, ó, que no clima semiárido, que ele ocorre na região do sertão nordestino, tá aqui, ó, demarcar para vocês, tá bom? A gente tem, basicamente, temperaturas elevadas, no geral, a gente tem poucas chuvas, e elas estão concentradas no verão. Agora, só para finalizar, a gente vai aqui destacar dois pontos importantes. Eu destaquei para vocês quais são as características do clima semiárido, tá bom? Agora falta eu comentar um pouquinho e reforçar um pouquinho o porquê que o sertão é seco. Isso é alvo de muita discussão, muita polêmica, não polêmica, mas enfim, um debate entre cientistas. O que acontece? Tradicionalmente, né, a gente costuma dizer aí em geografia que o clima do sertão é seco porque nós temos um planalto aqui, ó, chamado de planalto da Borborema. E aí, qual que é a ideia? De acordo com muitos professores, né, muitos pesquisadores, a Borborema ela dificulta a penetração de umidade em direção ao sertão nordestino. A mesma coisa que acontece aqui na região sudeste, por exemplo, quando eu mostrei para vocês as chuvas orográficas na aula anterior, na aula 13. Só que no caso do sertão, nós temos um fator que agrava um pouco mais isso. Por quê? De fato, a Borborema dificulta a penetração de umidade. Só que nós sabemos que existe aqui na região nordeste do Brasil uma célula de alta pressão, anômala. Ela, teoricamente, não deveria existir por conta da sua localização geográfica. Se vocês voltarem na aula de Geografia Geral, vocês vão recordar que as áreas próximas à linha do Equador são áreas de baixa pressão, em que nós temos aí a atração de ventos, de umidade e, consequentemente, a formação de chuvas. Mas, por vários motivos, nós temos uma alta pressão formada aí. Essa alta pressão, ela contribui para expulsar os ventos. É uma zona repulsora de ventos, é uma zona anticiclônica. E, consequentemente, essa zona que expulsa os ventos dificulta a penetração de umidade e a formação de chuvas. E aí vocês podem pensar, Hugo, mas por que essa alta pressão ela é formada? Vamos lá, existem vários argumentos para isso, tá bom? Um deles envolve o Oceano Pacífico e também um pouquinho de El Niño. Então, o que acontece? Quando nós temos o El Niño acontecendo, ou o Oceano Pacífico em condições normais, nós temos a formação de uma baixa pressão nessa região onde estou colocando a mão. Já pensando no Oceano Pacífico, tá bom? Esquecendo um pouquinho do Brasil. O que significa? O ar quente ele vai subir aqui, ele vai se deslocar em direção a leste e a oeste, formando uma célula de convecção que vocês estudaram em geografia geral, e a gente conhece a célula de convecção como célula de Walker, tudo bem? O que acontece? A célula de Walker, vou até colocar o nome aqui ó, em cima para vocês não esquecerem, quem quiser
dar uma pesquisadinha nisso depois, fica à vontade, ela faz com que essa baixa pressão que nós temos no Pacífico saia de lá o ar quente, forme chuva sobre o Pacífico, se desloque em direção ao território brasileiro e desça sobre a região Nordeste, formando ali uma alta pressão. Essa é uma teoria, tudo bem? Eu não sei dizer para vocês se ela está 100% correta ou não. Mas o fato é que, quando é ano de laninha, ou seja, quando as águas do Oceano Pacífico estão mais frias, todo esse sistema que eu comentei com vocês, ele não existe mais e chove no sertão. Então, ou seja, para muita gente é uma evidência de que as temperaturas das águas no Pacífico interferem nas chuvas do sertão nordestino. Um segundo fator é um dipolo de baixa pressão que nós temos no Atlântico. Nós temos nessa região do Atlântico Norte, um pouquinho no Atlântico Sul, áreas de baixa pressão atmosférica e, né, de acordo com alguns materiais que eu li, pode ser que essa baixa pressão interfira na alta pressão nordestina. Também não tenho como bater com certeza que isso de fato ocorre ou não. E também existe uma outra teoria, que essa eu vou comentar em off, mas não cai em prova, tá bom? Fica tranquilo. O que acontece? Nós sabemos que as águas, né, do litoral brasileiro são águas relativamente quentes. Nós temos correntes marítimas quentes que atuam aqui, como por exemplo a corrente do Brasil. Só que o que acontece? Essas correntes, quando chegam no litoral brasileiro, elas chegam com uma temperatura um pouquinho menor do que as águas adjacentes. Como assim? Vamos imaginar que eu desenho para vocês que tem uma corrente marítima chegando aqui. Essa corrente marítima ela foi formada lá na África, né? Então nós tivemos a formação da corrente de Benguela. A corrente de Benguela ela chega na linha do Equador, é aquecida e volta em direção ao território brasileiro. Uma parte dela vai em direção ao hemisfério norte e uma outra parte vai em direção ao hemisfério sul, que é a corrente do Brasil. Essa corrente marítima, apesar de ser quente, ela tem a temperatura um pouco menor do que as águas do entorno. Então imaginem que essa região aqui do litoral brasileiro tem águas um pouquinho mais frias, enquanto que as zonas adjacentes são áreas um pouco mais quentes. De acordo com alguns climatólogos, isso pode fazer com que a pressão atmosférica diminua, tudo bem? Agora percebam, tudo que eu comentei com vocês agora são coisas discutidas na academia, tudo bem? Na universidade. Não é comum aparecer em prova, mas é só para vocês entenderem que a formação do clima semiárido no Brasil é muito mais complexo do que parece. Não é apenas o Planalto da Borborema que faz esse fenômeno acontecer. Existem outros fatores que são pesquisados, que são estudados por cientistas para definir o porquê que aquele local é seco, sendo que teoricamente está numa região que deveria ser úmida. Tudo bem? Mas se vocês lembrarem que tem aqui uma alta pressão e a Borborema está de ótimo tamanho, tá? O resto geralmente não cai em prova, até porque é alvo de muita discussão dentro da academia. Fechado? Tudo bem? Bom, feito isso, portanto, a gente pode dar uma olhadinha nos exercícios e fechar essa aula. Bom, primeiramente, vocês vão perceber, ó, só um detalhezinho, eu não mostrei para vocês o climograma, né, oficial aí que nós temos de Juazeiro, na Bahia. Percebam que ele é bem parecido com o que eu coloquei na lousa, tá? As temperaturas bem altas, próximas a 25, 26 graus, e as chuvas em pequena quantidade. Agora, só um detalhe, percebam que a gente usa a expressão clima semiárido. Isso significa que ele é seco, mas não é tão seco assim. Eu vou dar uma arredondada. Um clima árido, desértico, chove menos do que 250 a 300 milímetros por ano. Um clima semiárido, ele vai chover de 250, 300 até 750, 800 mais ou menos. Então, ou seja, até 250 é árido, deserto, 250 para cima até 750, semiárido. É o caso do sertão nordestino, tá bom? E aí, acima disso, são outros climas, pode ser tropical, subtropical, equatorial, enfim. Agora, olhando o exercício, a gente vai ver o seguinte, esse primeiro exercício aqui da Unicamp é um exercício que eu recomendo que vocês façam com muito cuidado, tá? Porque ele traz umas pegadinhas, traz um detalhezinho que pode atrapalhar a vida de vocês. Qual que é o esquema? A gente tem aqui um climograma, né? E aí quando as pessoas olham, falam, nossa, que estranho, né? A gente tem chuvas aqui, ó, numa época do ano, que poderia ser o nosso verão, tá bom? E aqui o inverno ele é um pouco mais seco. Só que a linha de temperatura praticamente não mexe. Ela permanece estável durante todo o ano, fugindo do padrão que a gente viu, né, durante a aula. Só que daí, se você olhar com cuidado o climograma, você vai ver que a temperatura ela sai de 0 graus a 110 graus. Então, o que acontece? A Unicamp aqui, ela não mostra para a gente de maneira tão, digamos assim, destacada, tão pronunciada, as variações de temperatura que nós temos durante o ano. Mas se você olhar com cuidado, você vai ver que o verão ele fica próximo a 30
E o inverno, ele cai um pouquinho, ele cai para algo próximo a 24, 25 mais ou menos. Esse clima aqui é o clima tropical, só que o que acontece? No nosso material, deixa eu voltar um pouco no slide, a gente adaptou isso para a nossa realidade. A gente tem aqui o clima tropical sendo de 0, máxima de 40, e não de 0 até 110 graus. Então, basicamente, é este climograma aqui que vocês estão vendo no exercício da Unicamp. Tudo bem? Portanto, esse climograma aqui, ó, ele mostra para a gente o clima tropical alternativa C de coração. Tudo bem? Então, fica a dica aí para vocês, né, tomarem cuidado quando forem observar climograma, porque pode trazer algum tipo de dificuldade, tá bom? Ou algum tipo de pegadinha. Segundo exercício, ele mostra para a gente sobre os rios voadores, tá bom? Estou contando que você já leu todo o exercício. E essa imagenzinha aqui mostra aquela animação que eu mostrei para vocês na aula 13 dos rios voadores no Brasil. E a alternativa correta é a alternativa D de dado, que fala que em 3, aqui ó, nesse ponto, verifica-se a barreira geográfica dos Andes, que redireciona os ventos para o centro do continente. Tá bom? Então, D de dado é a alternativa correta. Bom, é isso. Terminamos, portanto, o tema climatologia no Brasil. A gente volta a falar um pouquinho mais disso na aula de domínios morfoclimáticos lá na frente. Um forte abraço. Tchau, tchau.